Em que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, é culto do Dia dos Pais hoje. Uma data comemorativa, importante, simbólica. E eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8, o versículo de número 40 até o versículo de número 42. E em seguida nós vamos ler do versículo 54 até o versículo de número 56. Nós iremos ler o versículo de número 40 até o versículo 42. E depois nós iremos ler o versículo 54 até o 56. Quem encontrou, diga amém. Estive visitando meu pai hoje cedo, minha mãezinha. Estão vendo aí, sempre acompanha pela internet. Um cheiro no oi, viu, pai? Seu Luciano. Um cheiro, feliz Dia dos Pais. Eu amo o pai que Deus me deu. Quem é pai aqui sabe o tamanho da responsabilidade que é cuidar, criar, redarguir, ensinar, instruir a vida de um filho. Então, é uma data especial para cada um de nós. Leiamos o versículo de número 40 até o 42, depois o 54 até o 56. Diz assim a palavra do soberano. E quando Jesus regressou ou retornara, a multidão lhe deu as boas-vindas, porque todos o esperavam. E nisso veio um homem chamado Jairo, que era um dos chefes da sinagoga. E este homem, caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que Jesus entrasse em sua casa, porque este mesmo homem tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Mas enquanto ele ia, a multidão o comprimia ou o apertava. Versículo de número 54 ao 56 diz: Mas Jesus, tomando a menina pela mão, disse em alta voz: Menina, levanta-te. Então seu espírito voltou. Imediatamente ela se levantou e lhe mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhe mandou dizer que a ninguém dissesse aquilo que havia acontecido. Você pode sentar dando glória a Deus. Quero louvar a Deus também por todas as pessoas que nos visitam aqui essa noite. Tem alguns irmãos que nos visitam. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Amém? Queridos, esse texto que nós lemos aqui agora, folheamos, sabemos que Jesus está no auge do seu ministério. Jesus está não só a anunciar aquilo que será o cumprimento de uma profecia. Sabemos que no Antigo Testamento os profetas, tanto menores como maiores, já haviam anunciado a vinda do Messias ao mundo. O Messias haveria de vir, iria dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, limpar os paralíticos, tirar cativo aquele que estava no cativeiro e dar alegria para aquele que não tinha mais alegria. Quando Jesus vai encaixar-se aqui na escrita de Lucas capítulo 8, ele está no auge do seu ministério, como sempre eu costumo de dizer aqui.
Jesus está libertando, Jesus está indo às províncias, às aldeias, aos vilarejos. Ele está a percorrer toda a região da Galileia, toda a região de Cafarnaum, de Tiberíades, da Pérea. Ele está a percorrer os limites tanto de Jerusalém como por fora de Jerusalém. E sabemos que em um desses textos, Jesus está aqui sendo pontuado como alguém que estava em Cafarnaum. O texto no capítulo 8, versículo de número 40 diz que quando ele regressa, que quando ele retorna, que quando ele volta, diz que todos que ali estavam esperavam Jesus voltar. As meninas louvavam aqui agora. Alguém disse aqui louvando enquanto nós adorávamos que Jesus viria, ou que Jesus vem para nos buscar, que Jesus vem para buscar o seu povo, que Jesus vem para buscar a sua igreja, que Jesus vem para buscar a família que constitui a igreja. Quando o versículo 40 é pontuado e dedicado dizendo que as multidões que ali estavam davam as boas-vindas, como diz o versículo 40, davam as boas-vindas a Jesus, porque ele havia retornado. Sabemos que dar boas-vindas a alguém é a expressão de alegria, é a expressão de contentamento, é a expressão de gozo, de júbilo, é a expressão que aponta para a felicidade de encontrar alguém que nós estávamos almejando encontrar de novo. E eu sei que nós nos reunimos aqui porque Jesus sempre, ele marca a presença no culto. Eu costumo até dizer, como o pastor Calbi sempre diz, se tem alguém que é fiel ao culto da igreja, é Jesus. Jesus, ele é fiel ao culto. Jesus nunca faltou um culto. Jesus nunca também atrasou um culto. Jesus jamais deixou de visitar um culto. Mas quando nós lemos o versículo 40, diz que as multidões se alegravam, davam boas-vindas, porque Jesus havia chegado. Só quem está feliz aqui, só levante a mão. Quem está feliz porque Jesus está aqui essa noite. Queria que você levantasse a mão, desse um grito de aleluia misturado com glória a Deus, porque Ele é fiel aqui nesse lugar. E eu estou feliz porque Ele está aqui essa noite. É culto para nós que somos homens, é culto festivo para nós que somos pais. Mas Jesus, quando Ele está ensinando a oração aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo de número 6, Ele começa ensinando os seus discípulos, dizendo: filhos, quando vocês vos reunirdes para orar, quando eu não estiver mais no meio de vós, eu for assunto aos céus, vocês vão se reunir orando, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Jesus está deixando aí uma pérola, dizendo: alegrem-se os vossos corações, porque o Pai vai estar nos céus, mas vocês terão uma chave aqui na terra, que irá ligar os céus com a terra, e que irá ligar a terra com os céus. Ele está dizendo que o Pai estará nos céus, mas existirá alguém clamando aqui na terra pelo poder do Pai. E nós estamos alegres porque o Pai está aqui essa noite. O nosso Pai está no nosso meio. Jesus está salvando. Jesus está anunciando a libertação aos cativos. Jesus está indo até aqueles que haviam perdido a esperança de um Salvador. Quando se fala de perder filhos, nós lembramos também, quando nós lemos esse texto, que Jesus também vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. E diz que naquela época em que ele ressuscita aquele moço, após o menino ressuscitar, sair do caixão, pôr-se em pé,
ele entrega a sua mãe, e os sinais dos versículos diz que todas as pessoas que ali estavam ficam boquiabertos e olham um para o outro dizendo: um grande profeta retornou. Em outras traduções, um grande profeta visitou o seu povo. Um grande profeta está no meio da nação. É isso que o texto está dizendo. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele está aqui para anunciar que ele é o Senhor da ressurreição, que ele é o Senhor da vida, que é aquele que daqui a algum tempo vai perder até sua vida, mas para aquele que amar a vida de Jesus e o sacrifício vicário dele, pelo contrário, ele vai perder sua vida humana, mas alcançará a vida eterna e salvará a sua vida para toda a eternidade. Quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele está saindo de um lugar e indo para o outro. Ele está saindo dos limites, quase saindo das vertentes ali daqueles que os acreditam, das pessoas que acreditavam nele. Ele está saindo agora da região da Judeia e vai até Cafarnaum anunciar a salvação para outras pessoas. Ele está saindo do meio do seu convívio, está saindo do meio do seu ciclo familiar, para ir fora, em um lugar onde muitos até não tinham esperança de que o profeta chegasse. Mas foi nesse lugar onde talvez não houvesse muita esperança para a região dos Galileus, que Jesus colocou os seus pés. E o que me fascina é o versículo 40, porque para Galileu não existia muita esperança de visitação de profeta, Beto. Mas diz no versículo 40, que aqueles que habitavam fora da Judeia alegraram-se de ver Jesus chegando naquele lugar. Então eu creio que nós que já somos filhos do Altíssimo, eu creio que nós que já somos filhos do Eterno, nós já estamos por demais alegres, porque Ele visitou o seu povo. E se nós estamos vivos aqui essa noite, é resultado da visitação do Espírito de Deus aqui nesse lugar. Quem está feliz com Jesus aqui em sua vida, levante a mão para cima, dê um grito de glória a Deus, para animar aqui o negócio, dê um grito de aleluia, para ir aquecendo as turbinas aqui essa noite, porque eu creio que Deus vai falar aqui nesse lugar. Jesus dá esperança. Jesus vai até uma região que não existia muito do que se alegrar de visitação de Messias, do Senhor, do profeta. Mas ele vai lá realizar algo que tinha um tempo certo, um tempo específico para qual deveria ser feito. Querido, quando a gente abre no Evangelho de Marcos capítulo 2, vai dizer que ele cura um paralítico. 4 amigos descem uma maca e o paralítico está acamado. Ele olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda, levanta e vai. Cafarnaum. Quando nós lemos também esse texto, ele está retornando para Cafarnaum. Em outros textos diz também que ele está em Cafarnaum. Em outros evangelhos diz que ele fez muitas maravilhas em Cafarnaum. Mas diz nesse exato momento, ele vai retornar para Cafarnaum. Tem uma moça de 12 anos, uma menina, uma criança que está enferma. E diz que no meio da volta, ele tem chegado. Diz que a menina sucumbiu. Diz que ela pereceu, a menina fechou os olhos, morreu. E a graça do texto é essa, que Jesus retornou. Ao chegar, Jesus está a caminho. Diz que a menina morre. Mas quando a menina morreu, o pai da menina, que já está indo ao encontro a Jesus, está ao lado dele. E ele diz para ele: não temas, creias tu somente. Jesus já tem ido muitas vezes em Cafarnaum. Ido, vindo, voltado, curado, levantado, sarado, libertado. Mas quando ele retorna dessa vez, o texto vai dizer que no meio desse translado também tem uma mulher
que sofre de uma hemorragia contínua, ela sangra há 12 anos, gastou tudo em meio aos médicos, e pelo contrário só piorava. Tem 2 milagres que vão acontecer nesse caminho que Jesus está andando. A menina tem 12 anos, a mulher sofre há 12 anos. Preguei-me aqui há algum tempo, faz parte da introdução, que são 2 classes de tempo. É uma geração dali de trás, é uma geração passada. A mulher hemorrágica é uma geração aqui, agora, passada. E a geração da menina que está doente, vai morrer na sequência, é uma geração futura. Quando se trata de pais, quando se trata de nós que somos pais, sacerdotes da família, esse texto é muito impactante, porque está falando de 2 gerações. Nós vemos que Jesus está caminhando. Onde é que Jesus está andando? No mundo. Jesus está percorrendo a terra, Jesus está percorrendo o mundo. Jesus está indo aqui na terra para salvar, para restituir. E diz que tem uma geração, uma mulher de 12 anos de enfermidade, que está esquelética, que está anêmica, que está magra, que está talvez com os olhos fundos, talvez com cabelo pouco. E diz que ela sofre, não tem mais nada. A única coisa que ela tem é a esperança de que Jesus venha até ela. Essa geração passada é uma geração ferida, é uma geração que sangra, é uma geração que fez muito pelo Evangelho, é uma geração que trabalhou muito pelo Evangelho, mas por algum outro motivo, não sabemos qual. Talvez você está aqui nos escutando 10 anos de crente, 15, 20, 30, não sei, mas talvez a tua alma foi ferida. Os exemplos que nós tivemos lá atrás, é uma geração de homens e mulheres de Deus que a maioria já descansa no Senhor. E está faltando no tempo da agora referência, está faltando no tempo de hoje referência de homem e de mulher de Deus. Mas eu quero aqui turbinar o teu coração de esperança. Para você que já tem um tempo de fé aqui, de caminhada, que está ferido com o Evangelho, machucado, desanimado, assim como essa mulher, eu quero dar uma injeção de ânimo para você. Assim como aquela mulher não tinha mais qualquer perspectiva para olhar para trás, apoiar-se em qualquer referência dos seus dias, Jesus veio até ela, e ela, quando entendeu quem Jesus era, ela disse: eu preciso me encontrar com Ele, tocar na cura, tocar nas asas da salvação, e só aí eu estarei sarada e curada de tudo aquilo que aconteceu para trás. Eu vou repetir isso aqui: só tocando em Jesus, para você ser um pai e uma mãe sarada, para você ser curado de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Querido, já passei algumas coisas pelo Evangelho, já sofri algumas coisas pelo poder da cruz do Evangelho, mas todas as coisas que eu tenho passado, eu tenho me alegrado. Está cooperando, é necessário para que eu venha me tornar uma pessoa mais forte. Mas uma coisa eu faço: eu começo a tocar no Mestre, e as coisas que para trás ficaram estão sendo saradas no coração daquele que tem servido a Deus. Essa noite a palavra do teu Pai para você é essa: toca no Senhor essa noite e você será sarado aqui nesse lugar. Tem cura para tua alma. Está faltando perdão em tua vida. Essa noite é noite de você tocar no Mestre. O curioso é que uma pessoa com enfermidade, uma pessoa como essa mulher, ou qualquer outro que tivesse defeito, ela não podia ir ou se aproximar do templo. Ela não tinha acesso ao templo, ela não podia ir ao templo. É engraçado que quando Jesus está perto de encarar a cruz, ele olha para Jerusalém e está dizendo: eu vou destruir esse templo em 3 dias, e depois de 3 dias reedificarei de novo. Ele está falando dele. Quando a mulher não podia ir ao templo, o templo que era Jesus desceu do céu e foi até a mulher. Eu quero dizer para você que tem perdão de Deus para você, pai.
Ei mãe, ei mulher de Deus, tem perdão para você aqui nesse lugar. O templo já desceu ao mundo. Ele quer que você se aposse. Ele quer que você entre no templo. Não tem mais quem te peça, não tem mais quem te barre, não tem mais quem possa colocar qualquer empecilho. O templo já está aberto. Você já tem acesso ao templo. O templo veio até você. É isso que Jesus está fazendo. Jesus vai se encontrar agora com Jairo e vai sarar, ressuscitar. Uma menina de 12 anos que está doente, em sequência vai morrer. Se Jesus não chega, ela está morta. Mas Jesus estando, ele diz: não está morta, apenas dorme. Que geração é essa? É a geração de agora. Uma geração nova. Uma geração que não tem experiência. Eu estou no meio, não estou aqui dando uma de moralista. Não é isso. Nós estamos no meio, uma geração que não tem experiência. Quando Jesus ressuscita essa menina, nós lemos o texto. Jesus diz assim, deem a ela de comer. Fazendo uma alegoria, uma tipologia espiritual. Damos a entender que Jesus está dizendo, ela precisa ser alimentada. E a igreja do tempo de agora, do nosso século, nós que somos homens e mulheres de Deus, temos a responsabilidade de comer do rolo sagrado. É uma geração fraca, é uma geração que está doente, mas graças a Deus que meio a enfermidades, que meio a fraqueza, que meio a falta de alimento, que meio a falta de experiência, nós temos um pai que está indo à procura de Jesus para interceder por nós. Nós temos um pai que está sempre ao lado de Jesus para lembrar que nós precisamos do auxílio dele. O curioso é que Jesus vai ressuscitar a menina e diz assim: deem a ela de comer. Levanta-te, levanta-te e deem a ela o que comer. Curioso também que quando nós fazemos o exegese do texto, diz que a mulher tem 12 anos de enfermidade e a menina tem 12 anos de vida, de experiência. Número 12 na Bíblia aponta para governo. Quando Jesus vai chamar seus discípulos, ele chama 12, apontando para os 12 filhos de Jacó e as 12 tribos. Número 12 na Bíblia significa governo. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo e sara a mulher enferma da geração passada, Jesus está dizendo: eu tenho um controle tanto aqui na frente, como eu tenho um controle lá atrás. Eu tenho um controle na parte de trás também. Eu tenho um controle na parte de frente. Levante a mão para cima. Talvez você não esteja gostando, é para você. Ei, ele tem o controle da tua vida. O que você errou lá atrás não saiu do controle da mão de Deus. O que você vai fazer mais na frente não saiu do controle da mão de Deus. Deus ainda tem o governo da tua vida. Deus ainda tem o controle da tua vida. Deus ainda tem o domínio. Ele é soberano. Ele é poderoso e fiel. Ele tem o controle lá atrás, como ele também tem o controle lá na frente. O que você precisa fazer é colocar sua vida na palma das mãos dele. Olha para quem está do teu lado, diga assim para ele, não vou dizer muito, diga para ele: deixa Jesus controlar a tua vida. No meio desse caminho, Jesus está em Cafarnaum, o povo se alegra. E diz que um pai chamado Jairo vai até ele. E diz que Jairo sabe que a sua filha está enferma. E o que me chama a atenção na vida de Jairo, de muitas lições que nós temos cerca de 17 lições nesse texto. Separei poucas para nós falarmos. A primeira lição que nós aprendemos de um pai chamado Jairo é que Jairo era um pai envolvido com a obra de Deus em primeiro lugar. Diga-se comigo: Jairo era um pai envolvido com a obra de Deus.
O texto, nós sabemos, e em muitos dos evangelhos narra que Jairo era um homem de boa reputação, justo, piedoso. Nos dias de Jesus, a geografia bíblica nos ensina isso, que a sinagoga de muitas de que existiam, a maior delas era a de Cafarnaum. Quando você visita Israel nos dias de agora, você vai ver que a história retrata que a maior sinagoga que existia nos dias de Jesus era a de Cafarnaum. Certamente era essa sinagoga de Jairo. Era a que Jairo presidia, liderava, prestava culto, adorava a Deus, apresentava crianças como nós apresentamos aqui. Era a sinagoga a qual Jairo fazia casamentos, celebrações. E a primeira lição do texto é essa: Jairo era um pai envolvido com a obra de Deus. Nós que servimos a Deus temos uma responsabilidade ímpar, uma responsabilidade tremenda. Temos a responsabilidade de sermos homens que servem a Deus. Temos que ser pais e mães que são envolvidos com a obra de Deus. Os estudos mostram, no Brasil, os estudos apontam para isso, que os pais e mães que são envolvidos com a igreja local que congregam, os filhos, estudos, psicólogos já ensinaram, escreveram artigos sobre isso, que os pais que congregam em sua igreja local, que são envolvidos com a igreja a qual congregam, os filhos têm mais prazer de estar e de ir e frequentar a igreja. Quando nós que somos pais e mães nos dispusemos ou temos a disponibilidade, ou nos levantamos, erguemos para nos envolver com a igreja, os nossos filhos veem em nós que aquilo que nós fazemos é importante para nós. Eu pontuei aqui escrevendo, eu assisto às vezes o Globo Esporte no domingo, Esporte Espetacular, o Globo Esporte na semana, no domingo eu assisto às vezes. E sempre tem aquelas matérias, a criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos. O pai é torcedor fanático, o pai é cadeira cativa, é sócio torcedor de carteirinha, tem a cadeira no estádio lá paga. E o menino de 3, 4 anos, acontece muito essas matérias. O menino de 3, 4 anos não sabe nem o que é jogo. Ele é doente, fanático, que nem o pai. E tudo isso é porque ele vê o exemplo do pai. Ele vê o pai gritando na televisão. Ele vê o pai morrendo, ele vê o pai puxando os cabelos, ele vê o pai comprando, ele vê tudo. O carro do pai tem um adesivo, a blusa do pai é daquele clube, a cama do pai é daquele jeito. Ele compra as coisinhas para o filho com aquele time que ele torce do clube. A primeira lição sobre esse texto, falando de pai, é que Jairo era um pai envolvido com a obra de Deus. E se você acha que já é envolvido, eu vou dar um recado de Deus para você: se envolva mais, porque teus filhos estão olhando para você. Você lembra daquele ditado cearense que a gente sempre diz, até o nosso presidente diz, até o presidente da república diz, que a gente pode até convencer na fala, a gente pode até convencer, irmão nego, na fala, mas o exemplo é o que arrasta. O nordestino sempre diz isso. Nós podemos até ganhar alguém na palavra, mas o exemplo é que vai arrastar aquela pessoa a seguir você. Os nossos filhos estão olhando para nós. Olha que eu tenho 2 aí em casa. Eu vou dizer uma coisa: o que eu faço e que a Débora não entende, ela já pergunta: por que isso, pai? Ali só diz: que isso, que isso, que isso. Menina inteligente. As nossas crianças têm um QI de inteligência avançada, mais do que nós.
A gente sempre brinca com os recém-nascidos. Nasce uma criança, a gente olha para o recém-nascido no colo da mãe, às vezes está amamentando, só ali sentado, está no bebê conforto. A gente diz: que criança inteligente, que menino inteligente. É verdade, as crianças estão evoluindo, a inteligência está aumentando, o QI das crianças está aumentando. Queridos, nossos filhos estão olhando para nós que somos pais e mães. Precisamos ser um exemplo para a geração de agora, senão será uma geração enfraquecida, senão será uma geração fraca. E o que acontecerá se você fechar os seus olhos agora? O que acontecerá se você descer uma sepultura escura, fria agora? Será que seus filhos continuarão servindo a Deus? Será que eles vão rever referência de você, em você de Deus? Será que vão ver em você um homem de Deus? Será que vão ver uma mulher de Deus? Será que vão ver um avô, homem de Deus, querido? Ei, Deus está nos levantando essa noite para nos levar para mais perto dele, porque tem uma geração que depende de nós, tem uma geração que está se espelhando em nós, tem uma geração que está olhando para nós. E se os nossos filhos fracassarem, escute isso, eu sei do que eu vou dizer agora. Se as minhas filhas fracassarem, se os nossos filhos fracassarem, nós teremos uma grande parcela de culpa nisso. Se as minhas filhas fracassarem no Evangelho, se os seus filhos fracassarem no Evangelho, nós teremos uma grande parcela de culpa nisso tudo. Quem educa nossos filhos é nós, somos nós que somos pais e mães. Não é a escola, não é a sociedade, não é os amigos, não são os partidos políticos, não são as ideologias. É o que está contido na palavra de Deus. É por isso que Deus diz a Moisés: Moisés, inculca, coloca na cabeça das crianças, de dia fala, prega de dia e de noite, a todo tempo, inculca na cabeça delas, porque elas não se apartarão dos meus estatutos e preceitos. Querido, às vezes a gente falta até nós termos o hábito da leitura da Bíblia. Como é que nós queremos que as nossas crianças saibam quem é Pedro, quem é João, saiba quem é Jonas, o Jonas que engoliu a baleia? Tinha uma moça me dizendo aqui que a criança estava dizendo aqui: é verdade, o Jonas engoliu a baleia. Não, a baleia, meu querido, como é que nós queremos que as nossas crianças saibam alguma coisa de Deus, se nós como pais e mães somos os primeiros a negligenciarmos a leitura da palavra? Dê um glória a Deus aí, por favor. Vou melhorar para o final. Segunda lição que nós aprendemos de Jairo: Jairo não era só um líder na sinagoga, mas Jairo também era um líder na sua família. Tem nada de machismo comigo, pelo contrário. Tem nada de machismo comigo. Mas a responsabilidade de trazer Deus para a nossa casa, de fazer um altar de adoração a Deus dentro da nossa casa, é a responsabilidade dos pais, do sacerdote da família. Não podemos deixar simplesmente para nossa esposa, não podemos deixar simplesmente para as mulheres, não podemos deixar simplesmente para os nossos filhos. Pastor, mas eu trabalho muito, sou muito ocupado. Jesus também era ocupado, e Ele veio, morreu por você em uma cruz, lembrando de você, porque você era muito ocupado para lembrar dele. Segunda lição que nós aprendemos é que Jairo era um líder na sinagoga. Ele era um líder fora de casa. Ele era um líder na sinagoga que ele presidia fora de casa, mas também ele era um líder familiar. Ele era a base espiritual de sua casa. Eu canso às vezes de escutar isso: pastor, o meu pai, ele é um cara bom lá em... pastor, você não sabe, meu pai é isso, ele é estourado, ele é gente boa demais lá no trabalho dele. Mas dentro de casa eu não o reconheço.
É culto do Dia dos Pais, e quando se trata da palavra pai, remete a muitas coisas. Pai remete a amor, fidelidade, compromisso, justiça, fidelidade, muitas coisas. Nós temos que ser a pedra onde Deus coloca o seu altar em cima de nós que somos pais. É nós que Deus levantou para ser o supridor da casa, aquele que trabalha e traz o pão para dentro de casa. Perdoe-me aí, tá bom? Talvez você esteja desempregado, não é nada contra, mas está se levantando uma geração. Os meninos aqui da mocidade, pelo amor de Deus, escute isso aqui, pelo amor de Deus, escute isso aqui. Está se levantando uma geração de homens que querem casar, que querem constituir família, ter filho, ter casa própria, mas está se levantando uma geração de uns cabinhas aí que não gosta de trabalhar. E pai remete a compromisso. Acontece algumas vezes, o camarada ficou desempregado, a mulher está trabalhando, continua. Mas você, querido, você que é pai, você não foi criado por Deus para ficar dentro de casa. Você foi criado, levantado por Deus. Deus te deu uma família para você ser o provedor da tua casa e para você ser o sacerdote fiel familiar. Para as meninas que são solteiras, viu? Quando for namorar, olha logo se o cabo gosta de trabalhar ou de estudar. Se não gosta, ó, vai fora. Tu vai trabalhar para dois. Já aconteceu comigo lá no Canindé algumas vezes. Acho que uma vez eu fiquei desempregado e a Josinha trabalhava, ganhava muito pouco, mas ela continuou trabalhando alguns meses até eu conseguir outro emprego. Acontece. Mas a responsabilidade que Deus deu ao pai foi de sair para a labuta diária todos os dias e trazer o pão para dentro de casa. Nós não podemos inverter os valores. Aqui não é machismo, tá bom? Aqui não tem nada a ver com preconceito, nada. Eu já disse até a Ju, se ela quiser trabalhar, eu acho é bom. Tem nada a ver com isso. Só estou dizendo que nós não podemos inverter os valores. Não podemos trocar os papéis. E Jairo, ele era um líder nato fora de casa, como também era um líder dentro da família. Quem é que domina a tua casa? Será que é o filho? Será que é a filha? Será que é a sogra? Perdoe-me aí. Será que é o sogro? Eu e a Josi, a gente casou, não teve muito problema não. E, entre aspas, alguns estão assistindo agora, não posso nem falar mal. Mas a gente foi casar e começou a morar muito perto da minha mãe. Dava alguns problemas aqui e acolá, a gente acabou saindo, morando um tempo fora, depois voltou. E nós aceitamos Jesus, conhecemos a Jesus. E as coisas começaram a melhorar quando houve um limite na minha vida, da Josi, e na nossa vida com os nossos parentes. Porque quando nós casamos, a nossa família é aquela que está sendo constituída com o nosso cônjuge. O que acontece agora com pai, mãe, irmão, tio, avô, nós o classificamos como parentes. Nossa família são aqueles a qual nós agora nos aliançamos, estamos constituindo uma família debaixo de um teto. O restante é parente. Querido, não deixe ninguém liderar a sua casa. Quem deve liderar a sua casa é você que é pai, depois sua esposa, depois seus filhos. Podemos receber um conselho? Sim, glória a Deus por isso. Mas quem preside a nossa casa é Deus. Quem domina a nossa casa é Deus. E se Deus nos deu uma família, é para você dominar sobre ela. É para você reinar e trazer Deus para dentro da sua casa. Deus deu uma responsabilidade a você. Então cuide, ame e traga Deus para dentro da sua casa. É nossa responsabilidade. Não responsabilidade de pai, não responsabilidade de mãe. É responsabilidade nossa. Terceira lição que nós aprendemos sobre Jairo.
é que Jairo era um pai que sabia o que deveria ser feito nos dias difíceis. Jairo era um pai que sabia o que deveria fazer quando os dias maus viessem. O que nós fazemos quando o dia mau chega? Querido, tire da sua cabeça: eu aceitei Jesus, eu não vou passar mais nada. Você vai passar as mesmas dificuldades, só que agora você tem Deus, você tem Cristo em sua vida. Outrora, em outro tempo, você passava sozinho naquilo que você acreditava. Agora você tem um ajudador fiel do seu lado, lhe dando as instruções como sair dos dias difíceis. E Jairo, a terceira lição é essa: ele sabia o que fazer nos dias de vendavais, nos dias maus, nos dias difíceis. O que foi que ele fez, pastor? Quando a menina caiu enferma, ele saiu à procura de Jesus, saiu a encontrar o mestre, saiu à procura daquele que poderia resolver o problema. Será que nós que temos famílias, é culto para os pais, aumenta a nossa responsabilidade? A minha que estou pregando aqui nem se fala. Será que quando o dia mau chega, será que nós desistimos de tudo, viramos o balde, chutamos o pau da barraca? Será que afogamos todos os nossos sonhos e vamos embora, colocamos uma venda nos olhos, fingimos que nada está acontecendo? Será que a alternativa correta é essa? O pai chamado Jairo, quando o dia mau chega, ele vai até Jesus. Ele faz algo muito curioso, se lança aos seus pés. E ele fica calado, e depois de um tempo calado é que ele começa a falar. Sabe por que Jairo está fazendo isso? Ele sabe de uma coisa: eu sou líder lá na sinagoga, e tudo que eu falo de Deus para os outros lá no púlpito da sinagoga, eu também preciso acreditar quando eu precisar desse mesmo Jesus que eu prego. Querido, quando você fala de Jesus para outras pessoas, nos céus Deus está dizendo: esse também acredita no que está falando. Ei, o mesmo Jesus que nós anunciamos para os outros é o mesmo Jesus que nós precisamos todos os dias. Ei, você, nós que estamos aqui, cada um de nós temos que aprender que Ele tem a solução. Quando os dias ruins chegarem, Jesus é aquele que vai solucionar os problemas a qual eu não posso resolver. É por isso que nós dependemos de Deus. É por isso que nós dependemos dEle, porque Ele resolve aquilo que nós não podemos fazer. Quando Jesus recorre a Jesus, Ele está dizendo: eu creio em tudo que eu tenho falado em teu nome. E algumas pessoas, Ele até diz que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus é o dono do ouro, da prata, que Jesus abre a porta. Mas quando ele fica desempregado, ele murmura. Quando ele briga com a esposa, porque todo casal briga lá em casa, nem se fala. Normal, o pastor aqui, nem se fala. Nós brigamos, discutimos, temos dificuldades. Mas tem uma coisa que eu faço quando sou mal compreendido pela Josi: é ir aos pés de Jesus e dizer: eu creio em tudo que eu prego naquele púlpito, me ajuda nessa noite. O que nós fazemos quando o dia mau chega? O melhor lugar, como nós sempre dizemos que somos pentecostais, é estar aos pés do mestre, é estar aos pés dele e dizer: me ajuda, eu estou com um problema dentro de casa. Olha que interessante, ele é líder da sinagoga, ele faz ali algumas celebrações, culto, ele é um dos principais da sinagoga, mas ele tem um problema dentro de casa espiritual, e ele era alguém que resolvia também problemas espirituais. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós não teremos problemas espirituais para se resolver pelo poder do Espírito Santo.
Tem coisas que você vai poder fazer, tem coisas que eu vou poder fazer, mas tem coisas que só Ele vai poder dar o grito de vitória e vai dizer: levanta, levanta-te e dá de comer, dá alimento a ela, porque ela está com fome. Ei, talvez o teu ânimo aqui seja pouco para continuar servindo a Jesus aí, e Ele está dizendo a você: levanta-te, te alimenta, levanta-te, come, levanta-te, ergue, levanta-te, receba do pão, levanta-te, beba da água, levanta-te, receba do Espírito, levanta-te, anda, levanta-te, segue, levanta-te, vai, levanta-te, prossegue. A palavra do seu Deus, do teu Deus, o soberano, é essa que essa noite: ei pai, levanta, ei mãe, levanta, filho, levanta, mulher de Deus, levanta, homem de Deus, levanta e te alimenta da palavra do soberano. Às vezes a gente ora aqui por alguém, irmão, alguém recebe uma cura. Às vezes a gente ora aqui por alguém, consegue um emprego. Às vezes a gente ora aqui por alguém, as coisas acontecem. 3, 4 dias depois está lá eu em casa orando e dizendo: Deus, agora é minha vez. E eu me lembro de Jairo. Lembro de muitos de vocês, que eu sei que tem alguns aqui, quando eu peço para orar, alguém está com câncer, a gente já conseguiu vencer algumas batalhas de pessoas com câncer, Jesus curou. Outras Jesus quis levar. A nossa fé continua a mesma. Eu sei dos que eu peço para orar e oram. E às vezes eu estou como Jairo, orando, fazendo, sendo espiritual, mas tem coisas que eu não consigo resolver, as minhas coisas. Um problema dentro de casa. Diga-se comigo: eu tenho um problema. Eu sei que você tem. Diga: eu tenho um problema. Eu tenho um problema para ser resolvido dentro da minha casa. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa noite é a noite que Jesus te trouxe para cá, porque Ele quer entrar na tua casa, no teu coração, vai dizer: levanta-te. Esse não é o teu lugar, não é o tempo de morte, é tempo de levantar e se alimentar e ser mais forte. Você não nasceu para viver apenas um tempo, um ciclo de 12 anos. Você tem vida para viver, você tem uma história para ser contada. Eu aprendo que Jairo, mesmo sendo fiel a Deus, o homem de Deus, tem problema dentro de casa. E graças a Deus que temos Jesus por nós, para nos ajudar com aquilo que nós não podemos vencer. Quarta lição sobre Jairo. Jairo era um pai que não tinha vergonha. Diga-se comigo: Jairo não tinha vergonha de se humilhar. Na época cheia de cultura, de regras, tradições, um homem se ajoelhar aos pés de outro, sendo que Jesus era mais pobre, financeiro, filho de carpinteiro, filho de Maria de José, vindo lá da Galileia, meu Deus. E Jairo, com poder aquisitivo até melhor, alguém grande, se humilhar aos pés daquele que era pequeno, era símbolo de vergonha. Levante a mãozinha para cima, faça assim, pelo amor de Deus. Que toda vergonha saia de tua vida aqui essa noite. Que todo espírito de grandeza, de altivez, de soberba, de grandeza saia da tua vida. E você vai ser uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde. Quando você precisar, você vai dizer: eu vou me humilhar, eu vou descer, eu vou reclinar a cabeça, porque eu preciso. E quando você é altivo, quando você é soberbo, você está dizendo: os meus filhos também estão sendo criados na mesma coisa que eu acredito. Ei, queridão, desça essa noite, desça como o pai Jairo desceu. Sabe por que Jairo desceu? Porque ele precisava. Tem pai, tem mãe que tem filho dentro de casa, tem conta para pagar. E eu deixei de dar esses conselhos porque eu sou mal compreendido. Sou mal compreendido. Eu digo: trabalha, cara, passa um tempo lá, depois tu sai, arruma um emprego melhor. Não, pastor, mas no emprego não é bom não, nunca trabalhei disso. Tá doido? Eu trabalhar disso?
É humilhante demais. O que vão pensar de mim, pastor? Você é pai. Você é pai, você é mãe. E quando a gente vira pai, vira mãe, o ego acaba, porque os nossos filhos dependem de nós. Desse negócio aí que não trabalha de qualquer coisa. Para que você foi casar, como diz o pastor Luiz Silvério? Casar é bom, mas também tem a fatura. Jairo não tinha vergonha. E eu quero dizer para você uma coisa: deixe toda a vergonha sair do teu coração essa noite, porque você vai ser mais feliz. Eu não tenho vergonha de dizer que do que eu já trabalhei na vida, para mim é motivo de orgulho. Muitas das vezes trabalhando numa fábrica com 96 mulheres, 95, a gente costurava 3 homens, 4 homens, tinham 2 que era meio assim, sabe? Não sei se era, não pode dizer, né? Aqueles homens meio diferentes. 2 eram homens, eu e outro. Cansei de lavar banheiro. Cansei de lavar banheiro fétido. Eram 15 banheiros. E a gerente, ela tinha uma opção sexual diferente. Não gostava de mim que era crente. Ela dizia: quem lava é o crente, porque o crente é obediente. E eu ia lavar, lavava com ódio. Eu lavava com raiva. Eu chorava lavando. Eu gastava uma vridque boa sozinho, só no banheiro. Eu gastava uma borracha de desinfetante todinha só no banheiro. Eu dizia: miserável. Eu lavava com raiva. Eu lavava zangado. Mas quando eu saía do banheiro, as mulheres estavam olhando para mim e diziam: meu Deus, ele é crente mesmo. Eu dentro de mim tinha aquela revolta, aquela raiva. Mas eu lavava, sabe por quê? Porque eu precisava do emprego, eu precisava do trabalho, eu tinha que pagar minha conta, tinha que comprar fralda para Débora, tinha que trazer leite para dentro de casa, tinha que comprar sandália para minha esposa, tinha que dar meu dízimo da igreja. Esse negócio de vergonha não é de Deus. Esse negócio de dizer que não dá, meu irmão, você é homem e mulher de Deus, e toda vergonha vai sair do teu coração essa noite. Todo espírito de altivez vai cair por terra aqui essa noite. Quem recebe essa palavra, dê um grito de aleluia e dê um broto de vitória. Fica de pé em nome de Jesus. Vem para cá, Beto. Vem, Luquinha. Vem, Amaury. Temos que ser um pai como Jairo. O pai que nós estamos falando aqui essa noite. Escute essa, eu termino. O pai que nós estamos falando aqui essa noite era um pai que brilhava. Diga assim comigo, independente de ser pai, ser mãe, mulher, filho, jovem, diga, coloque sua mão no peito e diga assim comigo: eu vou brilhar. Diga: eu vou brilhar. Jairo era um pai que brilhava. O que significa, pastor? O que você está dizendo? A palavra Jairo, vindo do hebraico, significa aquele que resplandece, aquele que brilha. Quando nós que somos homens e mulheres de Deus conseguimos resplandecer ou brilhar, ser referencial da glória de Deus na terra, nós atraímos os olhos dos pequeninos, nós atraímos o olhar dos inocentes. E Deus nos deu uma família, Deus nos deu uma igreja para congregar, para que nós possamos ser luz da terra e sal desse mundo. Seja um bom pai, seja uma boa mãe. O maior ídolo de um filho deve ser o próprio Deus, não ídolo falando de estatueta, mas a referência terrena deve ser do pai e da mãe.
Quando nós éramos pequenos, eu por volta dos meus 6, 7 anos de idade, lá em casa acontecia alguns problemas. Meu pai bebia, minha mãe compreendia muito difícil a nossa criação. Por muitas vezes eles tentaram se separar. E às vezes, uma das vezes que eles tentaram ir embora, meu pai diz: agora eu vou. O meu irmão mais velho agarrou minha mãe, meu irmão mais velho agarrou meu pai, eu agarrei minha mãe. E eu disse, o meu irmão também mais velho disse: não vai embora. Porque se o pai for, se a mãe ficar, com quem nós ficaremos? Quando você vira pai, quando você vira mãe, você não vive mais só a sua vida, você vive a vida para os seus filhos. Você tem que brilhar. Você tem que ser a luz da aurora. Você tem que resplandecer com Cristo como a estrela da manhã. Você tem que ser aquela pessoa que os seus filhos vão olhar para você e dizer: meu pai é meu herói, meu pai é minha referência, minha mãe é minha referência. Meu pai é minha referência, minha mãe é minha referência. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, curva a tua cabeça. Minha mãe é minha referência. As referências dos filhos não podem ser os heróis da Marvel. Não é o Homem de Ferro, não é a Mulher Maravilha, não é o Capitão América, não é nada disso. Mas é o pai, é a mãe. Oi. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, louve, 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 louve. Fecha os seus olhos. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Louve, louve. Uma expressão que seja, no controle ainda está a palma de tuas mãos. Por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante a voz, levante a voz. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na tu vida. queramache, turamacalamache, canacana. Vamos levantar a voz, vamos levantar um coral para Deus. Levante, levante a voz. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide da oliveira. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, vai entrando agora, penetra agora. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei,
todavia eu me alegrarei. Os problemas existirão na família, as lutas existirão na família, mas você vai se alegrar em Deus. Você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai mudar o caminho, você não vai mudar a rota. Você vai sair à procura do Mestre, você vai sair à procura de Jesus, você vai se prostrar aos pés dele. E pode surgir luta, pode surgir briga, dificuldade, compreensão, meu Deus, mas Cristo vai vir até você e Ele vai resolver o problema. Ele vai vir sobre tua casa, Ele vai visitar os teus filhos, Ele vai visitar a geração dos filhos dos teus filhos. Ah, meu Deus, eu creio, oh Deus, o Senhor está sarando aqui essa noite. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, alegrarei. Todavia. Tem alguém para aceitar Jesus essa noite? Se tiver alguém aqui para voltar para a casa do Pai, venha para Jesus essa noite. Jesus está te chamando. Você está afastado, está afastada. Venha para Jesus essa noite. O Pai está te chamando. Ei, você que já é crente aqui, fecha os teus olhos. Estamos no meio de uma batalha espiritual. Fecha os teus olhos, por favor. Interceda comigo, interceda comigo. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam voltar. Eu sei que tem pessoas aqui que querem renovar a aliança. Ah, meu Deus, vai quebrando agora todo empecilho. Venha para Jesus, venha para Jesus. Venha para a casa do Pai. Venha, 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 venha. Não fique mais afastado. Ah, meu Deus, Tatakatala Baixeira Bacana, Racatura Becandara Baixeira Bacandarapia, Racatura Menacandana Baixeira Manaramanacala Manaramas. Venha, venha, venha. Venha. Tu és o único motivo que me fez. Venha para Jesus. Chegar. Retorne à casa do Pai. Retorne à casa do Pai. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3. Coloca a mão no coração, coloca a mão no coração, fecha os olhos. Tu és o único motivo que te trouxe aqui foi Ele, que te trouxe aqui. Chegar aqui foi Ele. Todos os versos e canções, levante a voz, que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Se você está ao lado da sua esposa, se você está ao lado do seu esposo, pega na mão dele agora, por favor. Se tem família, do teu filho, da tua filha, pega na mão do teu filho. Pega na mão da tua esposa, do teu filho. Segura na mão do teu filho agora, da tua filha. Agarra na mão dele agora, ora por ele, ora por ela. É tua família, não é teu marido, é tua esposa. Ora por ela, ora por ele, ora pelos teus filhos. Ora. Ora agora por eles, vai. Outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como. É Ele que vai sustentar, é Ele que vai ser a pedra fundamental no teu casamento. Não vai ruir, não vai perecer. É Ele que te sustenta, é Ele o cordão de 3 dobras. Não tem ninguém para vir para Jesus? Não tem ninguém para vir para Jesus? Senhor, cuida do teu povo.
Cuida das famílias que aqui estão. Cuida da minha família. Cuida da minha família. Cuida da família dos meus obreiros. Cuida da família dos meninos que tocam aqui, Senhor. Das meninas que louvam. Eu sei que tem filhos aqui que os pais não te servem. Cuida deles também. Cuida das famílias, Senhor. Cuida dos pais que não puderam vir. Cuida das mães, meu Deus, cuida dos jovens. Cuida. A família é a base da sociedade. Meu Deus, se a família ruir, a igreja também vai perecer, a igreja vai ruir. Meu Deus, Senhor, nos ajuda a ensinar os nossos filhos, Senhor, que Senhor, o Senhor é aquele que vai nos sustentar até o final da história. O Senhor é aquele que estava lá atrás